Com toda certeza, para entender as verdades do Pai, precisamos desejar ardentemente em conhecer os seus mistérios, buscando em Deus a graça para entender, pois só Ele é a fonte de todo o conhecimento. Por isso o Senhor assim nos diz, em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Mateus 13:11. E quem são os que não conhecerão os mistérios de Deus? São todos aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, pois estes acham que já sabem de tudo e não aceitam as instruções e conselhos que vêm do Senhor, mediante a sua consciência divina. Por isso assim nos diz ele, o Pai, em Jó 22:22. Aceita, peço-te, a instrução que proferes, e põe as suas palavras no teu coração. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. É verdade. Devemos aceitar as instruções e conselhos que vêm do Senhor, pois Ele é a fonte de todo o conhecimento. Com toda certeza, Ele, além de ser a fonte de todo o conhecimento, é também a fonte de todo o poder, o qual só depende da sua vontade para fazer alguma coisa acontecer. Por isso, se tornou Ele um homem visível e ao mesmo tempo invisível. Ou seja, Ele tem todo o poder para agir em espírito, sendo este o seu lado invisível, como também se incorporar em um ser físico, ou seja, em um grande homem, quantas vezes desejar, e aparecer para quem Ele quiser visivelmente. E com toda certeza, Ele se manifestará com poder e grande glória na casa de oração para todos os povos, Nova Jerusalém, e todos verão o grande Deus da salvação, o qual foi conhecido desde a fundação do mundo, ou seja, visto por todos, e que será manifestado no fim dos tempos, isto é, no tempo determinado, por amor a todos nós, assim como está escrito em Isaías 52:8. Porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião, pois a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Isaías 40:5. É verdade, e todo olho verá, pois Ele conosco reinará. Aleluia, glórias a Deus, amém e amém. E como já foi dito, verdade é, temos muito que aprender com nosso Pai Celestial, pois por falta de conhecimento, a maioria crê que toda a lei estabelecida na terra vem de Deus, o Pai, e isto não é verdade. Creem também que existe uma trindade, a qual também não é verdade. Também, por falta de conhecimento, muitos acham errado trazer os dízimos e ofertas à casa do Pai, sendo que Ele mesmo assim tem nos instruído a fazer. E sobre estes assuntos e tantos outros, será confirmado nas Escrituras, no decorrer da mensagem. Que todos possam crer em tudo que já ouviram, como também em tudo que ainda ouvirão, ainda que pareça uma verdadeira loucura, pois como já foi dito, verdade é. Aprove a Deus, o Pai, salvar a todos os que creem na loucura da sua pregação, ou seja, das
suas explicações divinas. Pois o nosso Deus e Pai é um Deus puro, justo e verdadeiro. Nunca jamais praticou nenhum tipo de injustiça contra ninguém. E nunca provou nenhuma lei injusta, das quais há muitas sobre a terra. Leis estas estabelecidas pela própria vontade humana, sem nenhuma aprovação de Deus, o Pai. Pois esta conversa de que nada acontece sem a permissão de Deus, nada tem a ver com a verdade vinda do Criador. Pois o próprio homem executam planos que não procedem do Senhor e decretam leis e mais leis injustas, sem nenhuma aprovação dele. Pois todo mal ocorrido na terra é causado pelo próprio homem, sem nunca ter nenhuma permissão de Deus. Assim como diz o Senhor em Isaías 10, 1. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança, ou seja, acordo, sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Isaías 30, 1. É verdade, Deus não aprova nenhuma lei injusta, como por exemplo, proibir os pais de corrigir os seus próprios filhos, pois Deus, nosso Pai, nos ensina a disciplinar a criança desde pequenino, colocando-os de castigo, e se preciso for, dar-lhes umas boas varadas. Não a ponto de matá-los, como muitos têm feito, mas corrigindo-os com amor e compreensão, lembrando que todos já foram crianças também. E assim nos ensina o Senhor, dizendo em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 22, 15. Com toda certeza, a criança que é ensinada desde que nasce jamais se tornará uma vergonha, muito pelo contrário, será uma bênção na terra e admirada por todos. Mas a criança que os pais deixam fazer o que deseja, ela cresce sendo rebelde, não tendo respeito para com o de casa e muito menos para com o de fora. Fala palavrão, responde, mexe em tudo, sobe em todo lugar que deseja, bate na cara dos próprios pais, etc. E ainda aprende a pegar o que pertence aos outros. E quem é o culpado de tudo isso? São os próprios pais. Por isso assim nos continua dizendo o Senhor. Em Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas, ou seja, mas não exagere a ponto de matá-lo. Que todos os pais governem bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. 1 Timóteo 3, 4.